Olá, queridos e queridas ouvintes que nos acompanham no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Amados e amadas, vou falar um pouquinho sobre perdão, o que é perdão, o que a Bíblia fala sobre perdoar alguém. Certa vez os seus discípulos perguntaram ao Senhor quantas vezes devemos perdoar alguém. E o Senhor respondeu: 70 vezes 7. Oh, glória! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o maior exemplo de perdão. Quem foi que deu o maior exemplo de perdão? Jesus. Jesus deu exemplo de perdão. Vamos conhecer? Baseado no livro O Poder das Últimas Palavras na Cruz, do autor Adam Hamilton, vou falar um pouquinho sobre perdão. A graça de Deus não é apenas um dom, mas também um exemplo para nós. Jesus poderia ter feito uma oração em silêncio, só que preferiu orar em voz alta. Ele queria que ouvíssemos essa oração, não apenas que soubéssemos que somos perdoados. O Messias quis ensinar-nos o que significa ser seu seguidor. Nós que escolhemos segui-lo, temos de exercer o perdão como ele o fez. Jesus teve a única vida perfeita e mostrou-nos o que significa ser autenticamente humano. Andou no caminho de Deus, oferecendo misericórdia e graça. Ele disse: "Vem e segue-me". Assim, quando nos tornamos seus seguidores, temos de nos afastar do caminho em que ferimos a nós mesmos e aos outros e nos separamos do Senhor. Precisamos começar a seguir o Filho do Altíssimo no caminho que Ele deseja para nós, o qual é marcado pela graça, misericórdia e pelo perdão. Jesus passou grande parte de seu ministério ensinando sobre a importância de perdoar aos outros. No Sermão do Monte, ele declarou: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia". Depois ensinou aos seus discípulos: "Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem". Quando os discípulos perguntaram como deveriam orar, Jesus instruiu-os a pedir a Deus: "Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores". Ele também lhes ensinou: "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós". O versículo 14 realmente nos deixa perplexos. Isso significa que Deus não nos perdoará se não perdoarmos as outras pessoas? Bem, não exatamente. Lembre-se, Ele já nos perdoou. A questão é aceitarmos o dom do perdão que nos ofereceu. Se você for alguém que tem mágoa de outras pessoas e se recusa a perdoá-las, então tem em seu coração amargura contra elas. Isso faz com que seu desejo seja muito difícil para você aceitar o perdão do Senhor, porque você não está disposto a perdoar aos outros. Como conhecer verdadeiramente a misericórdia de Deus quando não está disposto a entender misericórdia aos outros? Em razão de você não perdoar, assume que o Pai seja como você. Por causa de seu ressentimento de longa data, você talvez creia inconscientemente que o Altíssimo seja do mesmo jeito. As pessoas que normalmente perdoam, por outro lado, acham mais fácil crer e confiar na graça de Deus, porque seu coração já foi inundado por essa graça. Assim, elas a oferecem livremente aos outros.
Uma coisa é ensinar aos outros a respeito do perdão, outra é dar o exemplo. Na cruz, Jesus realmente deu o exemplo do perdão na mais difícil das circunstâncias. Ele intercedeu ao Pai em voz alta para nos mostrar como perdoar. É como se ele dissesse: perdão é isto. O perdão é a resposta para muitas dores deste mundo. A guerra entre combatentes diz respeito à equivalência entre elas, mas o perdão concerne relacionamento, pois ele é a chave para os relacionamentos. Um casamento não sobreviverá mais de um ano sem que o cônjuge ou os dois digam vez ou outra: perdoe-me, e eu o perdoo. O casamento simplesmente não pode ter êxito sem a graça e o perdão. Da mesma forma, você não é capaz de ter uma amizade duradoura sem o perdão. O perdão é uma resposta divina a uma questão implícita na nossa existência. Na cruz, as primeiras palavras de Jesus demonstram a disposição de Deus em perdoar os nossos pecados. Elas nos chamam para nos tornarmos pessoas que seguem seus passos, as quais podem orar. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, com essa ajuda, também somos capazes de fazer o mesmo. Querido ouvinte, vamos orar? Pai, perdoa-lhes. Tu conheces o coração deles e o meu. Tu conheces tudo o que nós estamos passando. Oro por aqueles que me feriram e oro também, Senhor, por eu ter ferido alguém. Perdoa-nos e cura-nos. Amém.